Você não é uma mãe ou um pai ruim. Muito provavelmente você só está no seu limite. O que fazer para recuperar a paciência que sumiu? Burnout parental. Mas espera aí, a gente vai mesmo usar um termo empresarial para falar de parentalidade? Quando a gente pensa em burnout, vem na nossa mente aquela ideia de um trabalho intenso, repetitivo, com uma frequência muito mais alta do que aquela que a gente consegue aguentar. Pois é, tá dentro disso. Mas tem uma outra definição de burnout que é a ideia de que a gente está fazendo uma atividade que não vemos sentido nela. Peraí, Sabrina, então você está querendo me dizer que eu não vejo sentido na educação dos meus filhos? Não é isso. A gente quer fazer de tudo e tudo de melhor para os nossos filhos. Mas eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão um pouco mais ampla para a gente pensar em infância. E na infância, você vê sentido e ama a infância? A nossa sociedade atual e modos de vida amam a infância? E a resposta dói, porque a nossa cultura ama produtividade. E a infância por si só é improdutiva. Ela não gera lucro, ela exige tempo. E tempo é a moeda mais cara do neoliberalismo. E aqui eu me lembro de uma frase maravilhosa do Antônio Cândido, que diz: o tempo é o tecido da nossa vida. E quando o sistema nos obriga a transformar cada minuto em produtividade, ele está esgarçando a nossa vida. Ele está esgarçando a relação que temos com os nossos filhos. Porque para o neoliberalismo, tempo bom é o tempo útil, é o tempo que transforma-se em algo palpável. Mas para a infância, tempo bom é o tempo tido como perdido, de fazer nada, de simplesmente brincar, de ver uma formiguinha passar, de repetir a mesma história várias vezes, de enrolar para fazer o que tem para fazer. Quando a gente tenta aplicar a lógica do relógio de ponto na educação dos nossos filhos, a gente está transformando esse tecido que deveria ser mole, flexível, com espaço para imprevistos, em uma armadura rígida. E aí que muitas vezes o burnout surge. A gente não tem tempo para ser porque estamos muito ocupadas tendo que fazer. Nós temos mesmo muitas atividades. Mas é aí que a capacidade de brincar morre. Como é que a gente vai ser lúdica se nosso tecido está tão esticado, tão tenso, que parece que qualquer movimento novo vai rasgar? O que a gente chama de burnout parental muitas vezes é um choque entre dois mundos. Por um lado, o mundo do trabalho, rápido, como um algoritmo que te quer veloz. Do outro lado, o mundo da infância, que é lento, circular, caótico. A gente tenta aplicar a lógica da empresa dentro de casa. Queremos otimizar a hora do banho, otimizar a hora do jantar, a leitura antes de dormir. E quando a gente vê, a gente já preencheu o tempo inteiro com tarefas. E nisso a gente vira um gerente de rotinas e o sentido foge pela janela. Byung-Chul Han e o cansaço que isola. Esse filósofo sul-coreano nos diz que nós não temos mais aquele chefe carrasco. Nós é que passamos a nos autoexplorar. E não é que, do meu ponto de vista, esse chefe carrasco tenha deixado de existir, é que ele se diluiu em uma cultura que nos cobra muito. Então a gente quer ser a mãe capa de revista, a mãe do ano, a profissional do ano, se parecer muito com aquela influência que tem a vida perfeita. E sabe qual é o maior crime do neoliberalismo? Ele esgotou o nosso tempo de festa e transformou em tempo de tela, né? Transformou o nosso tempo livre, o ócio, os rituais, em algo que também precisa ser útil. Eu não sei se vocês já se pegaram tentando estar ali com o filho de vocês e brincando, de repente lembrar algo do trabalho que você não tem certeza se fez ou não, ou que você precisa colocar na agenda para fazer aquela atividade. Ou então, quando você começa a brincar com o seu filho e pensa, será que essa brincadeira está ajudando na psicomotricidade? Ou será que essa brincadeira vai ajudar na alfabetização? Deixa eu explicar para ele. Eu já presenciei algumas vezes os pais tentando serem professores, didatas, pedagogos dos próprios filhos em momentos que deveria ser de só brincar. Esse estado de alerta constante mata a ludicidade,
Porque para brincar a gente precisa estar descansado, desarmado, maleável. E como se desarmar em uma cultura de produtividade que te diz o tempo todo que se você bobear, você vai ficar para trás. E o pior, se você bobear na educação dos seus filhos, ele vai ficar para trás. É perverso, né? A gente fala muito em parentalidade leve, mas vamos ser sinceras, como é que a gente vai ter uma parentalidade leve sem tempo? E tempo passou a ser um artigo de luxo privatizado. Se a gente trabalha, se você trabalha 8, 10 horas por dia, pega trânsito, ainda chega em casa e tem que lidar com todo o cuidado invisível, de onde vai sair energia para o lúdico? O neoliberalismo nos esgota tanto que quando finalmente temos 15 minutinhos ali com os nossos filhos, a gente só quer que eles fiquem quietinhos para a gente descansar. O brincar, a leveza do brincar, exige espaço na nossa mente. E esse espaço tem sido ocupado completamente pelo trabalho e pela vida digital. Na falta de tempo e no tempo da exaustão, como achar espaço para o brincar? Essa é uma pergunta difícil, mas vamos lá tentar responder. Porque brincar não é só fazer uma atividade. Brincar é um estado de espírito. É a capacidade de olhar para o mundo sem a obrigação de que ele sirva para alguma coisa. E o mundo da produtividade odeia isso. O mundo da produtividade quer que tudo sirva para alguma coisa. Nesse contexto, se você brinca só por brincar, você já está sendo revolucionário. O resgate do possível. Então vamos voltar para aquela pergunta difícil que é como recuperar o brincar no dia a dia? Primeiro entendendo que a sua exaustão não é falha de caráter, você pode estar no seu limite, como eu disse lá no começo. E a sua falta de paciência ser uma resposta a um mundo que está te pedindo o impossível. Para a ludicidade sobreviver na escassez, a gente precisa de micro-resistências. Talvez não seja o momento do seu espírito brincante montar um cenário de brinquedos perfeitos e brincar por 2 horas. Talvez seja o caso só de conseguir liberar um riso ali no meio daquele caos do banho. É baixar o escudo da mãe, pai perfeitos e eficientes e poder se permitir ser um pouquinho inútil com a criança. O caminho não é virar uma mãe brincante 24 horas por dia. É entender que a gente precisa parar de tentar gerenciar a infância e lembrar um pouquinho sobre como é estar nela. E o sentido vai ser encontrado nas brechas de inutilidade que a gente cavar no dia a dia. O sentido da parentalidade não está só no que você vai entregar para o futuro do seu filho, mas o quanto você consegue agora, apesar de tudo, se deixar atravessar por uma leveza e habitar o presente com ele. Eu sei, é difícil. O sistema joga contra. Mas se a gente não proteger o mínimo de ludicidade que habita em nós, o que nos sobra? E você, o que tem feito aí para perder tempo com seu filho ou filha e ganhar a vida? Me conta aqui nos comentários, vamos trocar estratégias de resistência ao cansaço, porque nos unindo fica mais fácil de encontrar respostas novas. Sigamos juntas, curtam, compartilhem, se inscrevam e até o próximo vídeo.